você não consegue criar uma nova rotina. Tudo bem, eu entendo. Eu também já estive aí. Até aprender algumas coisas que facilitaram bastante o processo. No meu caso, isso levou alguns anos, mas no seu, isso não precisa ser assim. No nosso vídeo anterior, nós entendemos que no cérebro nós temos dois tipos de funcionamento. É o mesmo cérebro, mas são dois tipos de funcionamento significativamente diferentes. Nós temos o sistema 1, que é o sistema dos hábitos, e nós temos o sistema 2, que é o sistema do raciocínio. O sistema 1, ele é muito procedural. Se ocorrer X, eu faço Y. O sistema 2, por sua vez, ele é um sistema muito mais lógico. Por esse motivo, o que nós temos no sistema 1 é um dispêndio muito inferior de energia. Nós gastamos pouca energia e, por isso, o nosso cérebro sempre irá preferi-lo. Por outro lado, o nosso sistema 1, ele gasta uma quantidade considerável de energia. E ao fazer isso, o que acontece é que o cérebro irá preterir o raciocínio em favor de hábitos. E é por isso que hábitos são tão difíceis de serem mudados. No entanto, aqui temos um detalhe. Quando estamos falando dos hábitos, a forma de criar novos é por meio de 3 etapas. A primeira etapa é o gatilho ambiental. A nossa segunda etapa é trabalhar com a emoção e a nossa terceira etapa é trabalhar com o feedback. Essas 3 etapas irão favorecer significativamente a construção de novos hábitos que irão garantir que o seu cérebro economize energia e, ao mesmo tempo, tenha hábitos saudáveis. Vamos falar então um pouco sobre gatilhos. Quais são os principais tipos de gatilhos que nós temos? Nós temos gatilhos inicialmente visuais e sensoriais. Ótimo! Nós temos aqui então um gatilho muito interessante no sentido de iniciar. Ele irá ser a partida que irá nos levar para todos os demais elementos do nosso novo hábito. Ele é fundamental. Quando nós temos que nos hidratar, por exemplo, é fundamental ter uma garrafa na nossa frente. Essa garrafa ela irá nos trazer esse primeiro gatilho. Já quando nós temos o hábito da leitura, já é uma coisa um pouco mais complexa, exige um pouco mais de energia, um pouco mais de atenção, um pouco mais de investimento. Então nós temos um segundo tipo de gatilho, o nosso gatilho de uma mini ação. Esse segundo gatilho tem como objetivo nos trazer um pouco mais para perto do nosso objetivo efetivo. Essa proximidade, ela vai ser um tanto quanto simples. Quando nós temos o caso do livro, por exemplo, talvez um objetivo de mini ação seja simplesmente abrir o livro no ponto em que eu parei da última vez, na minha marcação. Só essa ação vai nos aproximar desse hábito cada vez mais. A gente vai construindo isso dia a dia, com paciência. A gente formou um hábito ao longo de anos e anos, quando não décadas e décadas, e seria muito ilusório acreditar que na prática a gente conseguiria trocar isso tudo em poucos minutos. Aqui, o nosso objetivo é gastar o mínimo de energia para nos aproximar do nosso hábito pouco a pouco. Tentar fazer investidas muito intensas nesse momento talvez não seja o ideal. É aquela história da academia. Estabelecer metas muito audaciosas de curto prazo pode simplesmente fadar o seu esforço todo ao fracasso. E por fim, nós temos então o nosso terceiro gatilho, que é a questão da recompensa. Essa recompensa, ela obviamente precisa estar de acordo com os nossos objetivos. Não faz sentido nenhum, por exemplo, eu ir para a academia com constância, mas ao final de cada academia eu comer algo que vai simplesmente prejudicar todo o meu exercício. Muito mais sentido faz eu fazer alguma outra coisa que me gera uma sensação positiva, mas não prejudique os meus esforços. Posso citar, por exemplo, a possibilidade de, depois da academia, eu assistir uma série. Essa série tem o potencial de me gerar dopamina, de me gerar uma satisfação muito instantânea, muitas vezes, para todos aqueles que gostam. E, obviamente, que se você é uma pessoa que quer cortar o hábito de série, você vai ter que procurar outra forma de se sentir satisfeito. É muito incomum pessoas que possuam prazer genuíno em ir na academia, apesar de, obviamente, elas existirem. Assim como é incomum também que existam pessoas que gostem de verdura, de legumes, mas elas também existem. Para todos nós que não gostamos tanto de estar no ambiente da academia, nós preferimos fazer coisas um pouco mais agitadas, a gente tem que aprender a lidar, criar esse hábito e educar o nosso cérebro. Após ele estar educado, as coisas ficam muito mais simples. Vamos traduzir então. A gente tem aqui os nossos 3 gatilhos principais. Vamos então fazer uma análise de algumas situações específicas nos quais eles façam sentido para nós. Quando nós estamos falando de hidratação, obviamente que nós estamos falando de deixar a garrafa na nossa vista.
Se você tem dificuldade de lidar com a ideia de beber água, isso acontece para algumas pessoas, inclusive existem pessoas que têm fobia de água, uma mini ação seria tocar a garrafa de água, e só, apenas toque. E uma recompensa bastante possível é prestar atenção quando você estiver bebendo água. Você está com sede. É natural que você, ao beber água, tenha uma sensação de alívio. Alívio porque você deixou de ter sede. Se você simplesmente toma água sem prestar atenção no que está fazendo, você nunca vai perceber o quanto aquilo é satisfatório. Você acaba prestando muita atenção em coisas que geram uma dopamina muito mais elevada e ignorando o fato de que você acabou de saciar sua sede. Já quando nós estamos falando de estudo, a situação é ligeiramente diferente, não é? O seu gatilho de estudo pode ser colocar um fone de ouvido com um som neutro. Esse som neutro ele pode muito bem se tornar o código para o seu cérebro entender que aquele é o momento do estudo. Desde que você, obviamente, use esse som apenas para estudar. Se você usa a mesma música para fazer atividade física, usa a mesma música para estudar, usa a mesma música para cozinhar, para arrumar a casa, no final das contas, o seu cérebro não irá entender que aquela música é daquela situação específica que é do estudo. Então, é fundamental que vocês tenham uma rotina específica para essas coisas que você quer criar novos hábitos. Uma mini ação que você pode muito facilmente executar será abrir o arquivo que você deseja estudar. Ah, Cristiano, eu tenho muita dificuldade em efetivamente conduzir o meu cérebro para esse estado de atenção no estudo. Comecem devagar. Não inicie esse hábito tentando enfrentar o dragão que você construiu a vida inteira. Se você tem medo de matemática que foi criado e fomentado ao longo de décadas, esse medo ele simplesmente precisa que você fracione o seu problema. Se você tem dificuldade com matemática, comece pelas operações simples. Comece pela soma, pela subtração, depois você vai para a multiplicação e depois você evolui. Não tente enfrentar a matemática como se ela fosse um dragão único. Nós nunca iremos vencer o dragão se nós enfrentarmos ele de forma direta, pouco lógica. E uma recompensa para a questão do estudo pode muito bem ser marcar um X naquela página que foi vencida, ou marcar um X em um calendário que indique o quanto você já estudou. Essa marcação de X ela é muito mais do que simplesmente um X. Ela vai servir como um estímulo mental de eu venci esse desafio. Se nós simplesmente passamos por aquela experiência e não marcamos ela como uma vitória, a nossa sensação e percepção de vitórias em nossa vida, ela fica muito baixa. A gente acha que tudo que a gente tenta, a gente não consegue. Mas quando a gente olha aquele calendário com diversos X, a gente ganha muito mais motivação para fazer aquilo funcionar melhor. Então, acompanhem, escolham um comportamento que vocês querem mudar. Para esse comportamento, escolham 3 gatilhos que vocês irão utilizar dentro desses que nós citamos aqui. O objetivo não é se tornar a melhor pessoa em 3 dias, ok? É simplesmente criar uma estabilização. Por 3 dias, vocês irão seguir esses gatilhos que vocês propuseram. O objetivo, conforme eu já disse, não é se tornar a pessoa que mais estuda no mundo, é simplesmente estabilizar uma rotina. Quando vocês tiverem essa rotina estabilizada, vocês podem sim avançar nesse trabalho. Mas até lá, tenham paciência. Paciência é uma palavra-chave para que vocês aceitem suas características. E aceitando fica muito mais fácil de mudar. Quando nós tentamos combater frontalmente aquilo que é o nosso sistema 1, os nossos hábitos, a gente simplesmente falha miseravelmente, porque não existe racionalização que vai dar conta de mudar os nossos hábitos do dia para a noite. TDAH não é falta de vontade, não é procrastinação, é falta de foco, é falta de direcionamento, de hábitos saudáveis. É uma dispersão contínua de energia em inúmeras frentes. A gente atua em todas essas frentes, a gente gasta muita energia, a gente se empenha e na prática, sabe por que a gente não consegue chegar a bons resultados? Porque a energia ela foi dispersada em inúmeras tarefas que não conversam. Elas simplesmente geram uma dopamina instantânea e não nos trazem para os bons resultados. Eu estou bastante seguro que as pessoas que se interessarem por essas mecânicas vão trazer muita diferença para o seu dia a dia. Caso vocês sejam essas pessoas, por favor, comentem aqui. É importante que eu saiba que isso está fazendo sentido para vocês. E para as próximas conversas, eu vou deixar aqui um gatilho que eu quero que vocês pensem. Por que a gente não sente prazer nas coisas que a gente deveria sentir?
Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Eu fico muito satisfeito com os seus comentários, com as suas mensagens. Muito satisfeito de me empenhar para que isso faça sentido para vocês. Compartilhem com as pessoas que vocês entendam que será útil. Inscrevam-se para que vocês recebam novos vídeos. Eu posto vídeos semanais e espero estar contribuindo com o desenvolvimento de todos vocês.